Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre insegurança jurídica e o porquê que os aplicativos eles querem sim que o governo meta o bedelho lá e coloque, ó, não, tem que dar um norte. Porque assim, pessoal, o que que é insegurança jurídica? Para dar um exemplo, é, quando um empresário ele abre um restaurante, um- uma pizzaria, uma hamburgueria, tá? E ele vai trabalhar com entrega. Ele faz aquele estudo direitinho, pá, pá. E quando ele entra nessa parte de entrega, ele vai no patronal lá, como eu disse para vocês, e ele pega a convenção coletiva, né, firmada com o patronal dele, com o sindicato dele, tá? E vai lá, que foi negociada com o laboral, e aí ele, ó, para que eu tenha um motoboy na minha casa, eu preciso fazer isso, 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 isso. Se eu fizer isso, 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 eu estou seguro, eu tenho uma segurança jurídica e nada que aconteça com um motoboy, desde qualquer coisa que venha acontecer com o motoboy, da coisa mais besta até um- uma fatalidade, ele está seguro, entendeu? Porque ele paga tudo direitinho ali. Desde que se o motoboy sair gritando para todo mundo que viu uma formiga lá dentro, uma barata ou até uma fatalidade, o empresário ele está coberto, ele está seguro, porque ele paga um seguro de vida ou de acidente, e se acontecer alguma coisa com o profissional, ele está seguro, entendeu? Então a família pode entrar na justiça, ou o motoboy pode entrar na justiça e não vai pegar nada, porque ele tem ali uma segurança jurídica. No caso dos aplicativos, não se tem. Então, quando se manda alguém embora, né, ou faz um bloqueio sem justa causa, eles não dão justa causa, porque não tem, não tem que dar satisfação. E aí o motoboy incomodado procura o sindicato ou procura algumas associações que tem um jurídico, e aí vai lá, e aí o que acontece? Tem juiz que dá favorável ou tem juiz que não. Quando não se dá, tem divergência, se recorre, vai se recorrendo, até chegar ao STF, tá bom? Então, a briga está se dando aí. Por quê? Porque o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, está dando favorável, tá? Então, o motoboy entra na justiça lá em primeira, se ele perde ou ganha, ele recorre, ou a empresa recorre, vai para algum TRT, né? Aí passando pelo TRT, aí sobe mais, aí chega até o Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância possível do tema trabalho, tá? Guarda isso. É a última instância do trabalho. Então chegou aqui no TRT, no TST, o TST deu favorável, vira uma jurisprudência e todos os casos de TRT, ou de segunda ou de primeira instância, tem que seguir essa jurisprudência que o Tribunal Superior do Trabalho deu, porque ele é a, a última camada, tá? Ele é a última camada quando se diz de trabalho. Porém, o nosso superior, o STF, Superior Tribunal Federal, tá? Em em ações monocráticas, tá? Principalmente do Xandão, está dando favorável à pejotização. Ele acha que, ó, você tá nessa porque você quer, você aceitou a regra, então é assim que tem que ser. Só que tem uma diferença entre o TST e o STF. Qual é a diferença? O TST, ele só cuida disso. Essa é a especialidade dele. Essa é a obrigação dele. Então, ele pega todas as ações e ele vai minuciosamente estudando tudo. E ele entende, tá? Que existe o vínculo. Porque o MPT,
todos os estudiosos, todos os professores, todas as associações vinculadas ao direito trabalhista, eles entenderam que existe vínculo, tá? Existe o vínculo velado, uns diz que existe o vínculo direto, que os algoritmos são sim aquela pessoa que te ordena a fazer, e que existe sim subordinação, onerosidade, habitualidade e tudo, tá? Então eles estão ali, pegaram aquele bolo e foram ver quais são os ingredientes que tem ali e aí viram realmente é um bolo, então é isso. O Superior Tribunal Federal, com os seus juízes, dando ações, dando canetada monocraticamente, está dando desfavorável ao vínculo, tá? Então, o que acontece? Eles pegam o bolo lá e falam, não, isso aqui é isso e pronto, acabou. Só que assim, alguns estudiosos, né, alguns professores, muito nome, como o doutor Cássio Casagrande, que fez um artigo, escreveu um artigo, tá? Eu vou ler aqui uma parte aqui desse último artigo que ele fez e que deu uma impactada geral aí, tá? E o que ele diz? O Cássio Casagrande, doutor Cássio Casagrande, disse em um artigo recente publicado, tá? Teve um fórum, né? E aí ele colocou lá, abre aspas, o que diz o Cássio Casagrande, abre aspas. O Supremo, que é o STF, está se impondo como um tribunal de exceção, produzindo uma intervenção traumática dentro da ordem trabalhista, tá? Porque de fato ele está usurpando uma competência, é, perdão, vamos lá aqui de novo, me perdi aqui. Está uma intervenção traumática, porque de fato usurpa uma competência que pertence à Justiça do Trabalho e, pela súmula 279, não poderia fazê-lo, porque é uma matéria de fatos e provas. Então, o que ele está querendo dizer aí? Ele está dizendo que o que os juízes do STF, né, estão fazendo, eles estão extrapolando o limite que não é deles, entendeu? E que, dentro da súmula 279, isso seria inconstitucional. Então, assim, quando essa nossa matéria sobre a regulamentação ou não, se tem vínculo ou não, chegar lá para ser julgada, o juiz lá que pegar, que for sorteado a pegar, ele vai dar a sua sentença lá monocraticamente, mas ele vai ter que jogar para o colegiado, tá? E aí, os 11 vão ter que votar. E aí, cada um vai dar o seu argumento, e todos os doutores que, que estudam, que são PhD na matéria do trabalho, acham que o STF está usurpando aí, né, é, incompetência da Justiça do Trabalho, tá? Então é por isso que eu acredito que pode demorar 1, 2, 3, 4 anos, mas vai chegar uma hora que o martelo, se o governo, né, esse governo do Lula, que é um, deixa pra lá, é, eu acho que é fraco, né, nessa questão, principalmente porque sindicalista, trabalhador, é, progressista, e não consegue resolver sabe, uma coisa simples. Que é chegar lá e falar, não, ó, vocês vão ser enquadrados e vai conversar com a base lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu quero, nessa matéria em específico, eu quero ver se eu consigo fazer uma live com o Carlão, presidente do ABC, e com o doutor Carmona, que é o jurídico lá
do Sindimoto Rio Grande do Sul, tá? O Dr. Carmona, ele é o advogado lá do Sindimoto, e o Carlão, porque além dele ser presidente do ABC, ele também é advogado, tá? Então, é por isso que eu gostaria de estar conversando com os dois e a gente poder bater um papo aí sobre insegurança jurídica e passar o conteúdo aí que a gente tem. Então, rapaziada, sobre, sobre insegurança jurídica é mais ou menos isso, tá bom? E vamos para o próximo.